Boa noite, pessoal. Sou Antônio Humberto Alonso Júnior, sou médico pediatra, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre vacinas, tá? Porque faz parte do dia a dia do atendimento, né? No atendimento da criança, principalmente, mas do adolescente, do adulto, do idoso, do prematuro, né? Então, vamos lá. A gente vai conversando aqui. Depois, no final, vocês podem ir colocando no chat, ou no final, abre o microfone e façam as suas perguntas. A gente vai tentando tirar as dúvidas e eu tentando ajudar com aquilo que eu souber, tá bom? Senão a gente vai atrás e vai pesquisar e para poder dar uma devolutiva, tá bom? Bom, então, primeiro, né, tem uma parte inicial que ela é conceitual, tá? Então, a gente sabia o que é imunizar, né, que é tornar não suscetível a uma determinada doença e assim prevenir. Saber que a gente pode ter uma imunização ativa e uma imunização passiva. A imunização ativa, né, o indivíduo, ele é estimulado a desenvolver a defesa imunológica, a resposta imunológica, né? Então, ele vai receber um agente imunizante e o organismo vai produzir os anticorpos contra aquela determinada doença, tá? Na imunização passiva, então a gente usa para o indivíduo exposto ou em vias de se expor e ele vai receber já anticorpos pré-formados, né, para proteger contra aquelas doenças, né? Então a gente vê aí as imunoglobulina hiperimune para hepatite B, né? Os anticorpos monoclonais para vírus essencial respiratório, né? Eles induzem o quê? Uma imunização passiva, tá? Bom, ainda dentro dessa parte conceitual, né? Então a gente tem os imunobiológicos, que são qualquer produto farmacológico produzido a partir de micro-organismo vivo ou componentes capazes de imunizar o indivíduo de forma ativa ou passiva, tá? Aí dentro dos imunobiológicos, a gente tem o soro, que já é um produto farmacológico constituído de anticorpos já prontos, né? A partir do plasma de animais imunizados, mas já é anticorpo pronto para poder induzir a imunização passiva, né? E as vacinas, que são produtos farmacológicos com agentes imunizantes que vão induzir a imunização ativa, né? Então, vai fazer com que aquela pessoa produza anticorpos contra aquela determinada doença na qual ela foi vacinada. As imunoglobulinas, que são produtos também imunobiológicos, obtido a partir do fracionamento de plasma de uma quantidade enorme de doadores, então por isso que são imunobiológicos que são caros, né? E vão conter principalmente anticorpos da classe IgG e que vai levar a uma proteção, né, contra uma determinada doença. Mas então, as imunoglobulinas vão induzir a imunização passiva, né? Bom, pensando nas vacinas, tá? A gente tem alguns componentes, né, que vão fazer parte da vacina. Entre eles, né, de repente, o mais importante são os agentes imunizantes, tá? Que a gente pode ter desde vírus vivo atenuado, bactéria viva atenuada, né, no caso da BCG, os vírus inativos, bactéria inativa, ou toxoides ou componentes de estrutura bacteriana ou viral, que vão induzir, né, a imunização nessa pessoa. Em outros componentes das vacinas, né? Então, os líquidos de suspensão, que geralmente ou é água destilada ou soro fisiológico, os adjuvantes, que são substâncias utilizadas para aumentar e prolongar o poder imunogênico das vacinas, tá? E o preservativo, que muitas vezes ou é neomicina ou streptomicina, para evitar o crescimento de bactéria ou fungos, tá? Então, quando a gente fala assim, ele é alérgico a uma determinada vacina, às vezes ele é alérgico a um desses componentes
que a vacina pode ser, que vai ser preparada, né? Quando a gente pensa na conservação das vacinas, então elas são conservadas em câmeras, né? Que tem toda uma tecnologia, tá? E que deve ser mantida a grande maioria das vacinas entre temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, tá? Então, essas câmeras, elas devem conter um alarme, né? No caso de a temperatura sair fora daquilo que a gente estipula, né? E deve ter uma memória ali para saber quando que foi, quanto tempo ficou fora, né? Então, quando a gente sai da unidade básica de saúde na sexta-feira e vai voltar só na segunda de manhã, né? Se acabar a luz durante o fim de semana e a temperatura subir para uma temperatura maior do que 8 graus, vai estar lá um alarme tocando nessa câmera, né? Mostrando a temperatura em que chegou, né? E quando que foi que essa temperatura chegou nessa, né, saiu fora do parâmetro que você colocou ali, né? Então tem todo um controle, uma tecnologia para que a gente possa ter esses controles bem adequados, né? Tô numa unidade, acabou a luz, eu tenho gente na sala de vacina para fazer. O ideal é você não abrir a câmera, porque ela consegue manter a temperatura durante algumas horas, desde que não aberta. Se você abre, ela vai perder, ela vai sair fora da temperatura adequada com mais rapidez e a gente vai perder as vacinas que estão lá dentro. Bom, então o que a gente considera boas práticas, tá? Relacionadas à vacinação. Então, as vacinas devem estar armazenadas em refrigeradores adequados. Os refrigeradores devem possuir controle de temperatura. A temperatura deve sempre estar entre mais 2 e mais 8 graus, na grande maioria das vacinas. As vacinas elas devem ser retiradas do refrigerador apenas no momento do preparo para administração. A caixa de vacina deve estar lacrada, né? A vacina ela vai ser que será administrada é a vacina que deve ser aplicada, né? Então sempre conferir, né? Verificar se essa vacina está dentro da data de validade, né? E se é essa vacina que você quer realmente aplicar, para poder aplicar na pessoa indicada, né? A vacina deve estar sendo preparada no exato momento da sua administração, tá? Bom, a agulha e a seringa devem ser descartáveis, e as seguintes informações devem conter, ser registradas, né, na carteira de vacinação. Então, nome da vacina, o lote da vacina, data de aplicação e a data de retorno. Geralmente, a data de retorno a gente marca lápis, né, para facilitar para o paciente e depois a gente poder retirar. Quando for uma vacina que requer mais do que uma dose, né? E as orientações sobre possíveis eventos adversos devem ser informadas, né? Então, isso é primordial, porque muitas vezes a gente vê problemas em relação à sala de vacina, né? Porque não é informado os principais eventos adversos para aquela vacina, né? E aí, quando acontece, às vezes familiar, o paciente vai achar que foi um erro de aplicação, ou foi um erro, né, ou que a vacina podia estar fora do prazo, né? E muitas vezes a gente vai ver que o que está ali é um evento adverso esperado da vacina, que pode acontecer e que não tem nada de errado com a vacina, tá? Bom, então vamos lá. Algumas coisinhas antes de a gente falar de cada vacina, a gente precisa trabalhar, né? Então, primeiro, né? Quando contraindicar vacinas, né? Então, paciente imunodeprimido, tá? As principais vacinas que podem ter uma contraindicação vão ser as vacinas por vírus vivo ou bactéria viva atenuada. Bactéria viva atenuada, a gente só tem a BCG. Vírus vivo atenuado, a gente tem sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela, rotavírus, né? Tá? E agora a quedenga, né? São vacinas por vírus vivo atenuado.
A Sabin, né, a vacina da poliomielite por via oral, que é a vacina Sabin, ela saiu totalmente fora do calendário das campanhas aqui no Brasil. Mas ela também era uma vacina por vírus vivo atenuado, tá? Quando a gente contraindica, tá? Quando eu tenho um quadro de imunossupressão importante no paciente, e pensando nos quadros de imunossupressão, né, muitas vezes o uso do corticoide, a gente tem que estar atento, né? Então, quando que eu contraindico a vacina por uso de corticoide? Se esse paciente estiver tomando doses altas de corticoide, então estiver fazendo pushing de corticoide, às vezes é um paciente reumático, um quadro reumatológico ou algum outro quadro que está tomando corticoide de depósito, ou em doses habituais, se esse paciente está usando por mais de 2 semanas, tá? Então, chega lá o auxiliar, a enfermeira que está na sala de vacina, e ela vem na tua sala e fala assim, tô com uma criança aí que estava com um quadro gripal leve, não tem febre e tal, tinha um pouquinho de tosse, e a mãe está dando prednisolona, tá? Está tomando há 3 dias, 4 dias, né? Se ele está tomando a prednisolona em doses habituais, 1 a 2 miligramas quilo dia, e vai usar ali no máximo 5 dias, tal, estourando 7 dias, né? Não é problema. Se ela já está tomando há mais do que 2 semanas, mesmo que seja uma dose habitual, né? Aí eu já preciso adiar a vacina, né? A gente lembra que o corticoide, mais do que 10 dias, eu já tenho que fazer esquema de redução de dose, né? E aí esperar reduzir toda a dose, entrar numa dose fisiológica, para depois indicar a vacina, porque o corticoide ele imunodeprime, né? Outras situações, reações graves de hipersensibilidade a componentes da vacina, choque anafilático, gravidez, né, principalmente para as vacinas de vírus e bactérias vivas atenuada, encefalopatia até 6 dias após a vacina de coqueluche ou a de sarampo, cachumba e rubéola, tá? E se o paciente apresentou Guillain-Barré após vacinas de influenza ou tétano, tá? Então, são contraindicações que a gente tem em relação à vacinação. No paciente imunodeprimido, então, regra geral, não vacinar para vírus vivo e bactéria viva atenuada, né? Imunodeficiência primária, né? Vai contraindicar a vacina. Todas as vacinas de vírus vivo atenuado e bactéria viva atenuada para as pessoas que têm distúrbios de linfócito B e T. Deficiência de GA pode ser vacinado, então aqui a gente não contraindica. Existem algumas discussões, mas em geral não é uma contraindicação absoluta. E pacientes com deficiência na função de faglócitos ou que tenham doença granulomatosa crônica não devem ser vacinados com BCG, né? Hoje a BCG é feita basicamente na maternidade com 2, 3 dias. Então, muitas vezes a gente nem sabe que esse paciente tinha a deficiência de função de faglócitos. Geralmente vai fazer uma reação, vai fazer um quadro infeccioso importante, né? Pelo Mycobacterium bovis atenuado, ou às vezes vai fazer nenhum tipo de reação, né? Tá? Lembrar que pacientes esplenectomizados, né? Sofreu lá um adulto, sofreu um acidente, né? Perdeu o baço. Tem que tomar, geralmente o adulto, quando ele era criança, não tomou a vacina de pneumo, hemófilos e meningo. Pneumo, a vacina tem uns 15 anos que começou a se fazer na rede, né? Meningo C também, influenza B que já vai para uns 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos. Então, dependendo do adulto, ele não tomou essas vacinas. Então, ele deve tomar, porque o paciente esplenectomizado, ele vai ter um risco maior de doenças invasivas por bactérias encapsuladas, né? Tá? Então, principalmente pneumo, hemófilos e meningo, né? Então, lembrar, porque às vezes é uma coisa que o profissional, o cirurgião ali vai, retira o braço, mas depois ele não vai fazer o segmento daquele paciente e muitas vezes esquece de poder orientar que ele precisa tomar essas vacinas, tá? Bom, imunodeficiência secundária contraindica vacinas por vírus vivo e bactérias vivo atenuadas.
Então, não deve ser administrada durante o tratamento como imunossupressor, pelo risco de o antígeno vacinal, mesmo enfraquecido, causar doença nesse imunodeprimido. O corticoide, aquilo que a gente falou, esquemas imunossupressores devem contraindicar. Pacientes com doses habituais há mais do que 2 semanas, a gente já contraindica. O HIV, se assintomático, deve receber vacinas, né? E ficar atentos aos eventos adversos mais graves, que são nas vacinas de BCG e sarampo no paciente HIV. E, após o transplante de medula, ele vai ter que seguir as orientações da equipe de transplante ou oncohemato, né? Que está cuidando desse paciente, porque também vai precisar ter um período aí sem poder fazer as vacinas, tá? No paciente HIV, né, então a gente lembra que a BCG só nos pacientes assintomáticos, poliovírus somente usar SALC, que é um vírus inativo, hepatite B já de preferência nas primeiras 12 horas de vida, né, por conta da co-infecção, e a hepatite B ela pode ser transmitida, ter transmissão vertical, né, da mãe para o bebê. Hemófilos influenza, o esquema básico e reforço a cada 5 anos. A gripe, né, a partir de 6 meses anualmente. A pneumo 10 conjugada a partir dos 2 meses. E pneumo 23 para os maiores de 2 anos e fazer reforço a cada 5 anos, tá? Varicela e sarampo, cachumba e rubéola somente para os pacientes assintomáticos, tá? E febre amarela, de acordo com a situação epidemiológica, porque também é uma vacina por vírus vivo atenuado e pode ter complicações graves, né? Bom, então, ainda pensando do paciente HIV, então, a BCG deve ser administrada ao nascimento o mais precocemente possível, né? A revacinação não é recomendada, tá? Mesmo em pacientes de contatos domiciliares, de hanseníase, que é uma coisa que a gente, né, geralmente indica, mas aí não se faz, né? Se tiver um paciente ali imunossuprimido. A vacina dengue está contraindicada mesmo para imunocompetentes, né? Quando você tem lá um HIV soropositivo. A tetraviral não é recomendada mesmo para pacientes imunocompetentes, pois não há dados suficientes para eficácia em pessoas que vivem com HIV, né? E aí, muitas vezes, a vacina tríplice viral ou a varicela isoladamente, a febre amarela, ela vai ser recomendada de acordo com a contagem de CD4, tá? Então, aqui tem a tabelinha de acordo com a idade, né, do paciente, né? A gente vai verificar se a alteração imunológica da deficiência ela é ausente, né? Ou se ela é moderada, ou se ela é grave, né? Tá? E aí, em cima disso, né, a gente vai verificar se a gente faz as vacinas ou não. Por exemplo, não imunocomprometido. Se tem uma alteração imunológica ausente, vacinar de acordo com o calendário de vacinação da SBIM para cada faixa etária. Moderadamente comprometido, avaliar parâmetros clínicos de risco epidemiológico, né? Então, surtos, contato com doente, ou se vai viajar para um lugar que tem lá uma epidemiologia alta, por exemplo, a febre amarela, né? Aí, então, vai usar esses parâmetros para tomada de decisão. E se é severamente imunocomprometido, é contraindicada a vacina, tá? Aqui é para mostrar o calendário vacinal do Ministério da Saúde de 2025, né? Então, a gente tem essas vacinas, tá? E mais essas, né? Então, a gente é o país na América Latina, nas Américas, né? Que mais faz vacina, mais do que os Estados Unidos, porque lá eles não fazem BCG, porque lá a TB é só no paciente imunossuprimido, né? E a gente vive aqui no Hemisfério Sul uma situação, né, de quantidade de pacientes com tuberculose, né, constantes, né? Quem está nas unidades está vendo o quanto a gente tem tuberculose ainda no Brasil, tá? Então, bom, como guardar o calendário vacinal?
né? É venda, vendo carteira de vacina, ter uma colinha ali do lado, sempre estar olhando, né? Para poder tomar verificar se a vacinação está adequada ou se está em atraso, né? Tá? Então, o calendário vacinal vai nos ajudar nisso, tá? Então, essa parte inicial era uma parte, assim, um pouco mais conceitual, né? Que é importante a gente colocar, porque não basta a gente só saber para que serve a vacina, né? A gente tem que saber quando indicar, quando contraindicar a vacina, né? E agora vou falar de cada uma delas, porque a gente tem que ter um conhecimento um pouco de cada vacina, de como que é o esquema de cada vacina, quando que eu contraindico a vacina e e os efeitos adversos, né? Eu preciso saber o que esperar, né? Quando um paciente, uma criança toma vacina, o que pode acontecer de evento adverso? Para poder depois também saber identificar e fazer a orientação correta, tá? Quando eu falei em eventos adversos, tem um manual do Ministério da Saúde que é de eventos adversos de vacina. Convém você baixar isso no teu celular, no teu computador e ter para a consulta constante, muitas vezes para mostrar para o pai, olha, isso aqui não é uma celulite, não é uma infecção de pele, é um eritema reacional da vacina, que pode ficar em torno de umas 24 horas e vai sumir, né? Que a gente não precisa fazer nada, não precisa entrar com antibiótico. Então, isso é importante, né? Para a gente orientar o paciente. Bom, então vamos lá falar um pouquinho de cada vacina, tá? Então, a BCG é o Mycobacterium bovis vive atenuado, tá? Ele é aplicado preferencialmente na maternidade, nos bebês que tenham mais do que 2 quilos, e é a única vacina que é feita via intradérmica e, por convenção, no deltoide do braço direito, tá? Vai proteger contra as formas graves da tuberculose, né? Por isso que a gente tem muita tuberculose ainda, né? Por quê? Porque ele protege contra a meningite, tuberculose e a tuberculose miliar, tá? Ela é indicada a partir do nascimento até antes da criança completar 5 anos de idade. E pessoas de qualquer idade que convivem com portadores de hanseníase, né? Desde que não sejam pessoas imunossuprimidas, elas, quando vão tomar a vacina como uma forma de tentar proteger da hanseníase, tá? Após a aplicação, ela tem uma evolução natural da lesão, da reação que vai acontecer, né, no local da aplicação. Então, dentro de 6 semanas vai formar uma pápula, que depois vai formar uma úlcera, né? E que vai ter um processo de cicatrização dentro de 12 semanas. Então, você vai ver que vai aparecer um eritema ali, forma uma pápula, depois uma crosta, essa crosta cai, aí você vai ver que tem uma úlcera ali, que vai cicatrizar em até 12 semanas, tá? Hoje, se eu faço a vacina num paciente e esse paciente não desenvolve cicatriz, não se revacina mais, né? Até 2019, se até os 6 meses após a aplicação da vacina não tinha feito a reação vacinal, era indicada uma nova dose. Hoje não se faz mais, tá? E os eventos adversos mais importantes são as úlceras maiores que 1 centímetro que não cicatrizam, né? Abscessos frios, linfadenopatia regional supurada ou não supurada, uma adenite não supurada. Aí, aqui é aquilo que eu estava falando, esse daqui é um quadrinho, né, que está no manual de eventos adversos de vacina. Para cada situação, a gente tem uma conduta a ser seguida, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, úlceras com diâmetros maior que 1 centímetro, tá? Ocorre com mais frequência nos primeiros 6 meses, uma frequência de 1 para cada 2.500 vacinados. Qual que é a conduta? Notificar, investigar e acompanhar. No caso de não cicatrização, introduzir a isoniazida, 10 miligramas quilo dia, até a regressão completa da lesão, tá? Manter acompanhamento até 3 meses da suspensão da isoniazida, garantir limpeza local, evitar medicamentos tópicos, tá? Então, assim, cada situação tem uma orientação para a gente
fazer, tá? Então, aqui, esse quadro que eu botei aqui como exemplo, né, é para os pacientes que, para as situações de eventos adversos da vacina de ABCG, para tuberculose, tá? Então, o manual, ele tem, né, para cada vacina, cada reação vacinal, uma orientação a ser seguida. Eu acho que vale a pena, então, todo mundo depois baixar isso no celular, computador, tablet, né? Ter um fácil alcance para orientação dos pacientes e para tirar as dúvidas, né? Porque são muitas coisas, né? Bom, quando contraindicar BCG? Imunodepressão congênita adquirida, lesões em local de aplicação, né? Na gestante, crianças ou adultos com infecção sintomática de HIV. Tá? Poliomielite. Hoje, o que a gente vai estar fazendo? Só a Salk, né? Então, as 3 doses, com 2, 4, 6 meses, e depois os 2 reforços, com 15 meses e 4 anos de idade. Então, hoje não se faz mais SABE, tá? Por quê? Porque, como a gente no Brasil já não tem a poliomielite pelo vírus selvagem há muitos anos, né? Passou-se a ser um risco, né? O vírus atenuado poder causar a poliomielite. A gente tem a descrição de 1 a cada 2 milhões de vacinados que podem ter a poliomielite pelo vírus vacinal, tá? Mesmo ele sendo atenuado, pode causar, né? Ou como ele cai ele é eliminado pelas fezes e vai cair ali na rede de esgoto e tudo mais, né? Eu posso, de repente, esse vírus encontrar uma pessoa imunossuprimida e causar a poliomielite pelo vírus vacinal, tá? Então, hoje, SABE não é mais realizada no Brasil, tá? A Salk é uma vacina com pouquíssimos eventos adversos, né? É uma vacina por vírus inativo, tá? Hepatite B, então ela é composta por uma proteína de superfície do vírus da hepatite B, tá? Então, é um vírus inativo, é feita uma dose ao nascimento, tá? Porque antigamente a vacina de hepatite B era feita com 1 mês de idade. Hoje sabe-se que a vacina sendo feita nos primeiros dias, eu protejo a criança de uma transmissão vertical, tá? Então, hoje a ideia é fazer a vacina já nos nas primeiras horas de vida, né? Principalmente se for uma mãe com hepatite B, né? Tá? Então, ela protege contra a transmissão vertical também, tá? É feito um esquema com 2, 4, 6 meses, então toma ao nascimento, e hoje com 2, 4, 6 meses, tá? Através da vacina Penta, a Penta que a gente tem na unidade, né? Tá? Em crianças mais velhas, adolescentes e adultos, é recomendado 3 doses, com intervalo de 1 a 2 meses entre a primeira e a segunda dose, e um intervalo de 6 meses entre a primeira e a terceira dose, tá? Pouquíssimos eventos adversos, uma eficácia excelente, tá? Beirando aí quase os 100%, então em torno de 99%, tá? E de evento adverso mais importante, pode ter febre e dor local em menos de 10% dos pacientes, tá? É descrito PTI em 0,01% dos pacientes. Então, é uma vacina bem segura, tá? E com uma eficácia muito boa. A vacina para difteria, tétano e coqueluche, hoje ela está dentro da Penta, né? Então, a gente tem o toxoide diftérico, o toxoide tetânico e a suspensão de Bordetella pertussis inativada, tá? Ela é uma das vacinas, principalmente o componente da pertussis, mais reatogênica que a gente tem, tá? Então, ela é uma vacina chatinha, né? Porque pode dar eventos adversos importantes, tá? É feita intramuscular, existe ainda a dupla infantil, a dupla adulto, a tríplice acelular e a tríplice acelular de adulto. A celular, porque esse componente da pertussis, ele é modificado para dar menos reação, tá? Não que não vai dar reação. Pra vocês terem uma ideia, no paciente que toma
uma tríplice sem ser acelular, 15% deles podem apresentar algum evento maior, que a gente fala um evento adverso maior. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, que é convulsão, síndrome hipotônica hiporresponsiva, febre alta, choro incoercível, né? Com a celular, tá? É em torno de 5%, tá? Então é 3 vezes menos chance de ter um evento adverso mais importante. A eficácia, a difteria fica em torno de 90% a 95%. Você vê coqueluche em torno de 77% a 95%, por isso que a gente ainda vê coqueluche, né? Isso após as 3 doses, né? E o tétano em torno de 100%, tá? Então, são 3 doses, 2, 4, 6 meses, 2 reforços com 15 meses, 4 a 5 anos de idade, né? O tétano, depois, a gente tem que fazer o reforço a cada 10 anos. E os eventos adversos mais comuns, dor e eritema local. Algumas vezes, induração no local da aplicação, tá? Pode acontecer. Então, são eventos que são comuns de acontecer até, tá? E os eventos adversos ao componente coqueluche, a gente divide em reações menores e reações maiores. Reação menor, febre baixa e anorexia, irritabilidade ou sonolência, tá? Reação maior, né? Febre alta, muitas vezes maior que 40 graus. Choro incoercível, aquela criança que fica chorando muitas vezes 2, 3 horas sem parar. É uma resposta neurológica da vacina, tá? Síndrome hipotônica hiporresponsiva, né? Então, o que acontece? A criança, ela fica, após algumas horas da vacina, ela começa a ficar molinha, uma cianose, muitas vezes perilabial, de extremidades, né? Hipoativa, tá? Ela tem uma duração curta, muitas vezes dura em torno de 1 hora, mas a criança precisa ser monitorada, né? Então, ela vai procurar uma assistência médica, a gente vai ver que tomou a vacina naquele dia, né? E que após algumas horas apresentou isso daí, né? Geralmente a criança volta para o normal sem precisar grandes ações, né? O que a gente faz? Quando ela chega a estar cianótica, está com uma respiração superficial, a gente põe no oxigênio, né? Tá? Muitas vezes aparece um quadro febril, a gente vai e medica com um antitérmico, né? E deixa em observação até ela se recuperar, tá? E um outro evento adverso mais importante são as convulsões, tá? Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Mesmo com a celular, mesmo com a vacina acelular, tá? Contraindicação, reação anafilática aos componentes da vacina, encefalopatia ocorrida até 7 dias após a vacina e doenças neurológicas que predispõem a convulsões e que estejam sem controle, né? Falar, ele tem epilepsia e tal. Mas se ele está com as crises controladas, não se contraindica a vacina, tá? Agora, se teve vacina, teve convulsão faz 2, 3 dias. Pô, será que se eu fizer a vacina vai ter um risco maior de ter outras crises, né? Então, às vezes, esperar ele estar bem controlado das crises para fazer, tá? Hemófilos influenza é uma vacina também com uma eficácia excelente, né? Aí beira os 95%, né? São 3 doses, com 2, 4 e 6 meses, aplicação subcutânea ou intramuscular. E os eventos adversos mais importantes, que não são muito frequentes, é febre, irritabilidade e dor no local da aplicação, com induração, como a gente vê ali na vacina do tétano, e sonolência, tá? É importante, né? Então, assim, eu, particularmente, sou de uma época que a gente não tinha vacina de hemófilos B na rede, né? E aí, cansei de ver meningites por hemófilo, né? Então, é quadro grave, né? Às vezes levava a óbito, se não deixava sequelas, né? Fazia muita coleção epidural, subdural. Então, assim, é uma doença que depois da vacinação a gente vê muito pouco, né? Então, uma eficácia excelente, tá? Rotavírus é uma vacina por vírus vivo atenuado, tá? Evento adversos mais importante é febre, irritabilidade, pode dar diarreia, pode acontecer de nas próximas semanas
apresentar fezes com rainhos de sangue, tá? Isso pode acontecer também, tá? O importante, tá? É que o risco de invaginação intestinal que é uma descrição que aconteceu com uma vacina anterior, que era uma vacina por vírus inativo na década de 90, né? E que naquela época viu-se que aumentou o número de casos de invaginação intestinal. Hoje, com a vacina de vírus vivo atenuado, ela é praticamente inexistente, tá? E como a gente sabe muito bem as faixas etárias para tomar a vacina, hoje a gente quase não vê, né? Mas mesmo assim, o risco ele é menor do que internação e morte por rotavírus, tá? Então, porque o principal importância da vacina de rotavírus é diminuir, né, a incidência de internações e de mortes que a gente tinha na década de 90 até o comecinho da década de 2000, né, com os quadros de infecções por rotavírus, tá? Contraindicação, história prévia de invaginação ou malformação gastrointestinal não corrigida que predispõe à intuscepção, tá? E crianças fora da faixa etária, tá? Então, por quê? Porque verificou-se que a maioria dos casos de invaginação intestinal naquela vacina anterior, na década de 90, foram em crianças a partir de 7 meses, tá? Então, hoje, a gente tem lá a primeira dose para ser feita no máximo até 3 meses e 15 dias, e a segunda dose, né, pode ser feita entre 3 meses e 7 dias até os 7 meses, né, de 3 meses e 7 dias até os 7 meses e 29 dias, tá? Bom, a vacina de rotavírus a gente tem que ter alguns cuidados, né, durante o preparo, durante e após a vacinação, tá? Adiar a vacinação em bebês contra a febre, porque é uma vacina para o vírus vivo, né? E ela vai ser eliminada nas fezes do paciente. Então, a mãe, o pai, o cuidador, sempre, né? É lógico que faz parte da higiene, sempre lavar bem as mãos depois que troca a fralda da criança, mas ter, né, uma atenção um pouco maior. Então, adiar a vacinação em bebês com febre acima de 38 ou diarreia intensa, até que ocorra a melhora dos sintomas. Não há problema se a febre for baixa ou a diarreia leve, né? Mas ela pode ser intensificada, né? Pela vacinação. Então, são situações que a gente toma um pouco mais de cuidado. Tem uma diarreia mais importante, espera, porque tem um risco maior de desidratação, né? Para poder fazer a vacina, né? E sempre pensando naquele período limite. A primeira dose é até 3 meses, né? E 15 dias, e 7 dias, né? Então, a gente vai pesar ali risco-benefícios, né? Se não tomou a primeira dose, não toma a segunda dose, tá? Passou da primeira dose, já não toma mais. Perdeu, é uma vacina que não vai ser feita mais, né? Bebês e mães portadoras de vírus HIV podem ser vacinados se não tiverem sinais de deficiência imunológica, tá? Não há problema de vacinar bebês que convivem com pessoas com deficiência imunológica, como a gente tinha preocupação em relação à SEIP, né? Não é preciso dar outra dose se o bebê golfar ou regurgitar após tomar a vacina, porque a vacina de rotavírus ela é via oral, né? Não há recomendação para cuidados especiais para fraldas após a vacinação, além da habitual lavagem adequada das mãos, mas é uma orientação que tem que ter, né? Lava bem as mãos. E eventos adversos inesperados ou graves devem ser notificados. Na realidade, isso para toda a vacina, né? Então, toda a vacina na qual a pessoa, a criança, apresenta um evento adverso, a gente tem um SINAM, tem uma ficha de notificação de eventos adversos de vacina, né? Porque o que vai ser feito em relação a isso? Vai ser verificado se outros lotes relacionados a essa vacina, né, também tiveram notificações de eventos adversos, porque às vezes pode ser um problema de lote, né? Então é importante sempre notificar o evento adverso, né? Isso a unidade tem, a gente faz a notificação, a UFS recebe e ela vai começar a verificar se mais pessoas estão notificando o evento adverso com aquela
daquela vacina ou daquele lote de vacina, tá? Isso para qualquer vacina, tá? Bom, pneumococcus 10 valente, né? Uma vacina também conjugada com toxoide difterica e sacarídeos de antígeno da cápsula de 10 sorotipos de pneumo, tá? A gente tem, não na rede pública, né? Pneumo 13, pneumo 15, pneumo 20, né? E a gente tem na rede pública depois a pneumo 23, né? Então, cada uma dessas tem uma quantidade maior de antígenos, de sorotipos, né? Que vão que vão gerar uma proteção um pouco melhor, né? Então, a eficácia 70% contra doenças invasivas para pneumonia, meningites e otites, mantém imunidade persistente, né? E os eventos adversos mais importantes é febre, né? E hiperemia no local, dor e hiperemia no local da aplicação. Ela é feita intramuscular, esquema de 2 e 4 meses, depois o reforço aos 12 meses de idade, né? A pneumo 23, ela só pode ser feita para pessoas acima de 2 anos, né? Por quê? Tem algum evento adverso importante para uma criança menor de 2 anos? Não, é que ela não é efetiva, não tem grande eficácia para uma criança menor de 2 anos, tá? E os eventos adversos mais importantes é dor local e febre, tá? E ela é feita uma aplicação única, intramuscular. Febre amarela é uma vacina por vírus vivo atenuado, então é mais uma daquelas que a gente tem que estar muito atento, tá? Ela tem eventos adversos importantes, entre elas a encefalite pelo vírus vacinal, que pode levar a óbito, tá? Então, é uma vacina que a gente tem que estar bem atento, né? Após a aplicação, começar a queixar cefaleia, vômitos, né? Eu tenho que pensar que posso estar fazendo uma encefalite pelo vírus vacinal, tá? É feita 2 doses, aos 9 meses de idade, uma dose, um reforço aos 4 anos. A partir dos 5 anos é dose única, tá? Se tomou apenas uma dose antes dos 5 anos, deve ter uma dose de reforço, respeitar pelo menos 30 dias de intervalo mínimo. E a pessoa começa a já ter anticorpos de proteção 10 dias após a vacinação, tá? Então, ela vai viajar para um lugar que exige a vacina de febre amarela, né? Ela tem que tomar a vacina pelo menos 10 dias antes de viajar, para ela poder chegar lá e estar protegida, né? Então, todas as contraindicações para vacinas por vírus vivo atenuado, né? A vacina de febre amarela vai ter. Crianças abaixo de 6 meses de idade não pode tomar a vacina. Pacientes que tenham apresentado doença neurológica desmielinizante no período de 6 semanas após a aplicação da dose anterior da vacina. Mulheres amamentando bebês com até 6 meses de idade, tá? Se tomar a vacina, tem que suspender o aleitamento materno por até 10 dias, porque nesse período ela vai poder eliminar o vírus vacinal pelo leite materno. E pessoas com história de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina. Essas são contraindicações em relação à vacina de febre amarela, tá? A tríplice viral, que é para sarampo, cachumba e rubéola, né? Ela é uma vacina que tem uma eficácia excelente, então em torno de 95 a 99% relacionada a sarampo e rubéola, e 75% a 90% para cachumba. Por isso que a gente ainda vê muita cachumba, né? Minimamente, para cada 10 vacinados, um ainda vai estar sujeito a ter cachumba, tá? É feita subcutânea, é uma vacina por vírus vivo atenuado também, tá? A primeira dose com 1 ano de idade e o reforço aos 15 meses, tá? E no caso do sarampo, e isso serve também para a varicela daqui a pouco, para a catapora que a gente vai falar, ela serve como profilaxia se a pessoa até 72 horas de exposição, você já teve contato com um paciente com sarampo, né? Até 72 horas, o ideal é quanto antes ela tomar a vacina, né? A gente consegue proteger esse paciente de ter a infecção, ou se tiver infecção, vai ter uma infecção mais leve, tá? Então, por isso que a gente, né, nos anos anteriores, aí, um ano antes da pandemia, a gente teve um surto de sarampo, né? O pessoal que estava nas unidades teve que participar de ações de bloqueio, né?
por conta do sarampo. Então, é nesse sentido. Quanto antes você vacina, mesmo aquela pessoa que entrou em contato, que vai ter a doença, eu consigo, às vezes, aportar esse quadro infeccioso, ou se tiver, ter formas mais leves, tá? Evento adverso importante. Pode apresentar um exantema após alguns dias da vacina, tá? Que é o que a gente chama de sarampinho, tá? Pode apresentar linfadenomegalia. Nas mulheres, até 25% das mulheres podem queixar de artralgia, principalmente isso é relacionado a componente da rubéola, tá? Tem a descrição de meningite vacinal, né, pós-vacinal, para cada 1 milhão de vacinados, tá? Isso daqui está principalmente relacionado ao componente da vacina de cachumba, assim como a parotidite também, e a PTI também, ela pode ser descrita após essa vacina, né? Foi descartada a associação de autismo com essa vacina, que durante algum tempo, né, surgiram boatos que poderia ter a ver, não tem nada a ver, né? Contraindicação, gestantes, anafilaxia ao ovo. Não é uma alergia ao ovo, fiz um raste e deu que eu sou alérgico ao ovo, mas nunca teve um choque, um problema maior em relação a alergia ao ovo. Não é uma contraindicação. Agora, teve anafilaxia, apresentou edema de glote, teve uma reação alérgica mais importante, passa a ser uma contraindicação, tá? No paciente imunodeficiente também, e após o uso de sangue ou hemoderivado. Então, a gente sabe que se o paciente tomou um hemoderivado e teve internado, sei lá, uma criança estava com próximo de 1 ano de idade, fez uma pneumonia, deu pleural, foi internada, foi para a UTI, fez um quadro séptico, tomou plasma, tomou sangue, aí depois que melhorou, um mês, teve alta, a mãe falou assim, nossa, estou com a carteira de vacina dela atrasada, preciso fazer a vacina de sarampo, cachumba e rubéola e tal, e outras coisas. O ideal é não fazer a vacina antes dos 3 meses após receber um hemoderivado, porque ela não vai ter uma produção eficaz de anticorpos para aquela vacina, tá? Não é que tem efeitos adversos importantes, é que ela não produz proteção, tá? E eu tô achando que imunizei e a criança não está imunizada, né? Então, é uma pergunta que na sala de vacina deve ser feita. Evitar gravidez durante um mês, né? Tá? Principalmente lá por conta do componente da rubéola, mas a gente teve, no final dos anos 2000, por volta de 2009, a gente teve uma campanha de vacinação de rubéola para erradicação da rubéola no país, que ia até pacientes adultos jovens, né? E após essa campanha, né, aqui no estado de São Paulo, chegou a ter, acho que mais de 100 mulheres que se identificaram como gestantes e não sabiam que estavam gestantes, né? Quando tomaram a vacina. Todas elas foram acompanhadas e não teve nenhum tipo de evento adverso, de aumento de risco de aborto ou de malformação nas crianças, ou de rubéola congênita nas crianças dessas gestantes que tomaram a vacina sem saber que estavam gestantes, tá? Influenza, gripe, né? É uma vacina por vírus inativo, tá? Tem a trivalente, que está no PNI, que é o que a gente faz, né? Que inclui a influenza A, influenza B e da influenza A, HN1 e H3N2, né? Tem uma imunidade fugaz, então, por volta de 1 ano, tem que se revacinar. A aplicação é intramuscular, a esquema de dose única em maiores de 9 anos e menores de 6 meses a 3 anos são 2 meia doses e de 3 a 8 anos, 2 doses, né? Um intervalo de 1 mês aí. Eventos adversos mais importantes são febre, dor local. É uma vacina por vírus inativo. Ela não causa gripe. O que pode acontecer? Essa pessoa, ela ia ter gripe, estava durante um período de incubação da gripe e aí tomou a vacina e, coincidentemente, depois teve gripe. Porque é constante a gente ver aquela senhora, aquele senhor, aquele paciente que fala, então, eu tomei a vacina de gripe, depois 2, 3 dias depois estava gripado, né? Então, muitas vezes ela tomou a vacina ali durante o período de incubação de uma gripe que ela ia ter. E que também
né? A gente fala gripe, mas é para influenza. Você tem resfriados comuns, você tem adenovírus, você tem vírus sistema respiratório, você tem metapneumovírus, você tem, né, uma gama de vírus respiratórios que todo mundo chama de gripe, mas que acaba não sendo influenza, né? Vamos lá. Varicela, então, é uma vacina de vírus vivo atenuado, aplicação subcutânea a partir de 1 ano de idade, reforço aos 4 anos. Também pode ser utilizada se entrou em contato com uma pessoa com varicela até 72 horas após exposição para proteção. Pode dar um exantema vesicular 5 a 20 dias após a vacina, tá? Mas tem uma proteção muito grande, tá? Tanto que muitas vezes o paciente ele pode ter varicela, pode ter, mas muitas vezes tem pouquíssimas lesões, não chega a passar de 10 lesões no corpo, muitas vezes de forma até incaracterística, tá? As contraindicações são as mesmas para as vacinas de vírus vivo atenuado, e postergarem em 5 meses após receber sangue e hemoderivados, tá? Evitar o uso do AS por 8 semanas. Por quê? Por conta da síndrome de Raynaud, né? Que ela é descrita em pacientes que tiveram varicela e que tomaram o AS, né? Então, ela leva a um quadro de insuficiência hepática, né? E com uma possibilidade, um risco de morte alto, tá? Então, por isso que a gente não usa mais AS em criança, né? Antigamente se usava muito. Então, hoje se percebe que não é só a síndrome de Raynaud, não acontece só na varicela que tomou AS, né? Influenza que tomou AS pode acontecer, né? Em outros vírus também, tá? O esquema em crianças de 1 a 13 anos incompletos, é dose única mais um reforço por volta dos 4, 5 anos de idade, e no maior de 13 anos, 2 doses com intervalos de 4 a 8 semanas, tá? Mas é uma vacina excelente também. Meningo C, né? A meningite meningocócica C ainda é a meningite mais comum que a gente tem no município, né? Tá? Ela tem uma eficácia excelente, tá? A aplicação é intramuscular, é feita no menor de 1 ano, um esquema com 2 doses, com intervalo de 2 meses, e com reforço aos 12 meses, tá? No maior de 1 ano, dose única. E lembrar que a gente tem, para os adolescentes, uma dose de ACWY entre 11 e 12 anos de idade, tá? Hepatite A é uma vacina excelente, quase 100% de proteção, uma eficácia, então, né, excelente. A aplicação é intramuscular, o vírus é inativo, feita a partir de 1 ano de idade, em dose única, né? Então, geralmente no PNI, 1 ano e 3 meses. No calendário da SBIM, da Sociedade Brasileira de Pediatria, às vezes é importante você saber, né, porque ela é indicado uma segunda dose 6 meses após a primeira dose, tá? Mas no SUS a gente faz uma dose com 1 ano e 3 meses, e como a gente tem feito, né, já há mais de 10 anos que está sendo feita a vacina de hepatite A, cada vez a gente vê menos hepatite A em criança, né? Então, antigamente, chegava o período de verão, você pegava lá, parecia uma criança na creche com hepatite A, já ia vir quase a sala inteira, né? Hoje, a gente, na realidade, esse último verão, eu particularmente não vi uma criança com hepatite A, né? Tá? Então, também é uma doença que, quando você passa a fazer ela no SUS, né, todas as vacinas, quando você passa a fazer no SUS, você consegue um alcance muito maior. Então, muitas vezes, você consegue fazer com que menos doses da vacina seja o suficiente para a imunização daquela população, né? Eventos adversos, porque o vírus vai cada vez circular menos, né? O vírus da doença. Eventos adversos, cefaleia, irritabilidade, dor e vermelhidão local, tá? HPV, estamos quase acabando, gente. HPV, então a gente tem a vacina com 4 serotipos, tá? Que são os responsáveis por verrugas e câncer de colo de útero. É uma vacina por vírus vivo inativo, tá? Hoje a orientação entre 9 a 14 anos, dose única, tá?
entre 15 a 19 anos, dose única. Pessoas imunossuprimidas entre 9 a 45 anos, 3 doses, tá? E mulheres e homens vítimas de violência também vai ter, se for entre 9 e 14 anos, 2 doses. Se for entre 15 e 45 anos, 3 doses, tá? Efeito adverso mais importante aí, eu acho que fica por conta da cefaleia, tá? E é contraindicado em gestante e alergia, pessoas que têm alergia a algum componente da vacina, tá? A dengue, então, é a Qdenga, né? Que a gente tem uma outra vacina que não é por vírus vivo atenuado, mas essa é por vírus vivo atenuado, né? E ela usa os sorotipos 1, 2, 3 e 4, tá? Ela demonstrou boa tolerabilidade, sem evidência de aumento de incidência de doença grave em pacientes soronegativos, tá? Por que que ela coloca isso, né? Porque a gente tem uma outra vacina para dengue, que é um vírus inativo, mas que demonstrou no paciente que nunca tinha tido dengue e que foi vacinado, quando ele passava a ter dengue, né, ele tinha formas mais graves. Então, a vacina funcionava quase como uma prima infecção, tá? E isso, por enquanto, com essa vacina, não foi identificado, tá? Indicado para prevenção de dengue causada por qualquer sorotipo de vírus em indivíduos entre 4 a 60 anos de idade. Ela está liberada, por enquanto, no nosso PNI, né, para crianças, para os adolescentes entre 10 e 14, pela quantidade de vacinas que a gente tem. Mas ela é liberada em bula para 4 a 60 anos de idade. Tanto soronegativos como o paciente que já teve dengue em algum momento. A única coisa é que, geralmente, quando teve dengue, se eu não me engano, a gente usa um intervalo de 6 meses, né? Não pode ter tido dengue e tomar a vacina no intervalo menor que 6 meses. Não há necessidade de comprovação sorológica como condição para a vacina, porque a outra vacina, né, se ela nunca teve, a gente evita de fazer, né? A gente faz a outra vacina para aquele paciente que já teve dengue, você quer tentar proteger de uma próxima infecção. Deve ser administrado subcutâneo, na dosagem de 0,5 ml, em um regime de 2 doses, o intervalo é de 3 meses entre elas, tá? Contraindicação: hipersensibilidade a qualquer componente de formulação da vacina, imunodeficiência primária ou adquirida, incluindo terapias imunossupressoras. A gente lembra, a vacina é por vírus vivo atenuado. Pessoas que convivem com HIV, sintomáticas ou assintomáticas, tá? Gestantes e mulheres amamentando os lactentes de qualquer idade. Também não deve, porque o vírus pode passar pelo leite materno, tá? O CDC recomenda guardar pelo menos 6 meses após uma infecção para iniciar o esquema vacinal. Então, aquilo que a gente falou, precisa guardar pelo menos 6 meses. Tive dengue, não quero ter de novo, né? Então, tem que aguardar pelo menos 6 meses para tomar vacina. Após 4 a 5 anos de acompanhamento dos estudos, não houve evidência de exacerbação da doença ou aumento de risco de hospitalização em pacientes soronegativos que receberam a vacina. Então, isso tudo por conta daquela vacina anterior, tá? Então, procurei fazer um apanhado aí de todas as vacinas, né? Importante a gente saber para que serve, eventos adversos, o esquema vacinal, quando indicar, quando contraindicar, né? Aqui são as referências que eu usei e estou aberto aí a perguntas, se o pessoal tiver alguma perguntinha aí para fazer. Beleza, pessoal? Alguém quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Ou botar no chat aqui? Olá, professor. Opa! Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Perdão. Deixa eu te perguntar, quando o paciente tem aqueles episódios hipertônicos e a gente faz aquela cartinha, né, para tomar pertúrcia celular, para onde a gente encaminha ele, para ele fazer a celular? Então, a importância de notificar. Quando acontece convulsão, síndrome hipotônica hiporresponsiva,
ou choro incoercível, ou uma temperatura acima de 39,5, 40. São o que a gente chama de reações adversas maiores da vacina. Ele já passa a ter indicação de usar a celular, tá? Aí a gente faz a notificação da vacina e a própria unidade faz a solicitação, vai fazer o encaminhamento e a solicitação para a dose subsequente desse paciente, tá? Da vacina celular, tá? Se eu não me falha a memória, tá? A UVS providencia a vacina e encaminha para a unidade para ser feita na unidade. Antigamente, a gente encaminhava esses pacientes para o CRI, né, para o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que era lá no prédio ambulatório do HC, tem um próximo do Hospital São Paulo, tem um na região de Santo André, né, tá? Mas hoje, tá, eu acredito que esteja seguindo o fluxo de notificação na unidade, aí a solicitação e a UVS fazer o encaminhamento dessa vacina para a unidade. Então, beleza, então. Obrigado, tá, professor? Falou, que é isso. Mais alguma coisa, gente? Tranquilos? Beleza, pessoal. Então, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, né, a participação aí, e a gente está sempre à disposição aí de, se precisarem, da gente tirar as dúvidas aí. Falou, pessoal.